Você pode assentar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Todos que estão conosco no culto presencial e também aqueles que estão conosco no culto online. Por favor, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 31. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Todos nós que estamos em Cristo temos um compromisso com Ele. Compromisso que é firmado com o Deus eterno por intermédio do seu Filho amado. A palavra nos ensina que nós devemos viver por fé. Fé naquele que tem todo poder. Fé naquele que criou todas as coisas. Nós não temos capacidade para compreender todas as coisas. Quando eu digo capacidade, eu estou dizendo, por exemplo, que nós não temos como ter a percepção real da eternidade. Um Deus que sempre existiu, que nunca teve início e nunca terá fim. Porque tudo na nossa mente, tudo na nossa vida, nós captamos, nós recebemos como início, meio e fim. O salmista Davi, em um dos seus salmos, ele fala sobre a brevidade da nossa vida. A nossa vida passa rapidamente. Quando nós firmamos um compromisso com o Senhor, esse compromisso ele tem que ser, ele é pessoal, ele é individual, não é? Ele é voluntário e precisa ser um compromisso firmado com Ele por toda a vida. Eu tenho dito aos irmãos que a promessa do Senhor de estar conosco não é uma promessa somente para o futuro, não é uma promessa somente para hoje, mas é uma promessa para hoje, para o futuro e eternamente. Quando Jesus estava voltando para o Pai, Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Na criação, nós somos os únicos que têm inteligência, nos comunicamos através da palavra, através de gestos. E a Bíblia nos diz que é o próprio Deus quem declara que nós somos a coroa da criação, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E é importante a gente sempre lembrar que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Isso não significa que somos melhores do que as outras pessoas, não. E o compromisso que nós temos com o Senhor, o compromisso que nós temos com Deus através de Jesus, é um compromisso de proclamar a sua palavra. Essa proclamação da palavra, tenho dito aos irmãos, ela não se dá somente através da fala, mas principalmente através do nosso testemunho. Uma coisa que nós precisamos entender e aceitar, porque tudo no que diz respeito ao espiritual é por fé, é que as batalhas que enfrentamos, elas têm a sua origem espiritual. Então o Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra o nosso próximo, é contra os principados e as potestades do mal. E nessa luta espiritual nós só podemos usar armas espirituais, porque são as únicas que surtem efeitos. Não é a arma comum de destruir o outro, não. Essa arma, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a espada de dois gumes. Ela serve tanto para a nossa defesa, como para o nosso ataque também. E o Senhor nos deu
a oração, Ele nos fala sobre o jejum, Ele nos fala que nós devemos apresentar diante dEle as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. A súplica é uma oração fervorosa. Consequentemente, se todas as lutas elas têm origem espiritual, nós vivemos numa guerra, é uma guerra espiritual. E o propósito do inimigo da nossa vida é tríplice: é roubar, matar e destruir. Mas o propósito do Senhor, ele é completo. Ele declara que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu estava pedindo ao Senhor, desde domingo, que me desse uma palavra que pudesse ser usada, pudesse ser transmitida na igreja, para que a igreja pudesse usar essa palavra como estratégia para os dias que estamos vivendo. E hoje de manhã, eu vi uma palavra, né? E aquela pastora, ela trouxe uma palavra que era exatamente o que eu estava precisando para poder nortear aquilo que eu vou falar para vocês nessa noite. Por isso eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, porque eu não vou trazer nada novo, mas para que essa palavra não seja roubada, que esse é o propósito do inimigo também, para que ela ela seja recebida conforme a transmissão. Eu já falei isso para vocês, porque depois com 28 anos na mesma igreja, a gente vai contando experiências, e tem experiências novas, mas algumas a gente lembra, e a gente repete. Antes do celular, né, que foi uma invenção maravilhosa, eu me comunicava, como vários no mundo inteiro, como rádio amador, a gente se comunicava através do rádio, frequência. E os rádios mais antigos, a frequência ela não era digital. Eu tinha um rádio que tinha uma frequência que não era digital. Qual era o problema? O problema é que a gente tinha que estar sempre ajustando a sintonia. Porque acontecia que a sintonia corria. Significava o quê? Eu estava falando, estava falando numa frequência, e a frequência estava saindo numa outra frequência. Então, quem estava ouvindo, ouvia a palavra distorcida e não conseguia entender. No reino espiritual, acontece isso. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Nós precisamos estar conferindo para ver se a nossa conexão, ela está, eu vou usar o termo, ativa, se ela é real, para que a gente possa receber conforme a transmissão. Amém? Deuteronômio capítulo 31, apenas os versículos 6 e 8. Diz o texto bíblico: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Verso 8. O Senhor é quem vai à tua frente, Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém? Meus amados irmãos, rapidamente, esse texto ele trata da transição de liderança de Moisés para Josué. E o Senhor fala àquele povo, não é? Através do seu servo, garantindo que o pacto firmado com o povo através de Moisés continuaria com Josué. E a palavra do Senhor era suficiente para afastar os temores dos israelitas. Era impossível pensar que o Senhor pudesse falhar ou abandonar o seu povo. Nós vivemos num período diferente, que é o período da graça. E no período da graça, Jesus é o Messias, já veio, Ele já se entregou por nós, ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós.
Então nós temos uma ligação direta com o Senhor. Em Cristo Jesus, o Senhor opera, eu vou dizer, o grande milagre de habitar em nosso ser. Aquele que é puro e santo, vem habitar em nosso ser. Aí a gente percebe o quê? O grande amor de Deus, o seu grande poder, a sua determinação em não nos deixar sozinhos. A cada terça-feira nos reunimos aqui no culto da família, e nós temos a cada terça-feira ressaltado, enfatizado, que a família é uma instituição divina. É a mais antiga e importante instituição criada por Deus. É por isso que a família tem subsistido durante todo esse tempo, todos os anos, contra as investidas do maligno. Como falei que a batalha é espiritual, não são poucas as vezes que o ser humano dá lugar para que o inimigo da nossa vida seja usado, para que sejamos usados. Mas em Cristo Jesus, nós precisamos permanecer acordados, precisamos permanecer vigiando, porque no momento em que surge alguma coisa e que é contrária aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras, o Espírito de Deus nos dá essa percepção, nos dá esse entendimento, para que possamos rejeitar tudo aquilo que não provém do Senhor. O grande cuidado é que nós estamos no mundo, não somente cuidado, mas o perigo, porque em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado nos rodeia. Então o Senhor nos ensina que precisamos resistir à tentação. Nós precisamos estar acordados, vigiando e orando, para que possamos rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor, porque só existem duas coisas: ou algo vem do Senhor, ou vem do inimigo da nossa vida. E o Senhor, quando planejou e criou a família, Ele criou no que nós chamamos de o modelo judaico-cristão. E nos últimos tempos tem surgido algumas pessoas que começaram a afirmar que esse não era o modelo adequado de família para o século 21. Mas a Bíblia diz que a sua palavra permanece a mesma sempre. Como pastor de vocês, como um dos pastores de vocês, como pastor líder, eu tenho a obrigação com o Senhor de ministrar essa palavra. E a ministração dessa palavra, ela nem sempre é da maneira como a gente gostaria que acontecesse, mas tem que ser da maneira como o Senhor quer que aconteça. A família, no modelo judaico-cristão, tem o pai, o marido e a mulher. O homem como o sacerdote da sua casa, aquele que é responsável pela manutenção, que é o provedor, ele é o provedor. E a mulher, a fiel ajudadora. Cada casamento, cada família tem o sacerdote, que é o homem, tem a fiel ajudadora, que é a esposa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é do nosso assunto, mas deixa eu falar isso. Deus deu à mulher uma visão que nós homens não temos. Irmãos, se liga aqui comigo agora. Deus deu uma visão para a mulher que nós homens não temos. Talvez por uma questão de cultura, não é? Nós, nordestinos, abençoadíssimos, amém? Amém, irmãos? Por Deus, a gente tem um certo cuidado, porque quando a mulher vem para dizer alguma coisa, né? Aí, irmãs, vocês precisam ter cuidado da maneira como vocês falam, né? Vá com cuidado, vá com carinho, vá com jeito, certo? Para não parecer que você está mandando. A gente sabe que manda mesmo, mas a gente não quer declarar isso, né? Não vai estar dizendo isso aí, né? Mas aí, irmãos, eu digo para vocês o seguinte: olha, se a gente ouvir, se cada um estiver ouvindo a sua fiel ajudadora, muitas coisas difíceis seriam evitadas. Então vocês que são casados,
atentem para isso. Vocês que ainda não casaram, atentem para isso, porque com certeza, no momento que vocês casarem, vocês vão precisar estar usando essa palavra, vão precisar usar das estratégias contidas nas Sagradas Escrituras. Voltando, no modelo judaico-cristão, o casamento é entre um homem e uma mulher. Então, quando nós abrimos a Bíblia, lá em Gênesis, está dizendo, homem e mulher, Deus os criou. Outra versão diz, macho e fêmea os criou. Aí é o casamento bíblico. Um casamento entre pessoas do mesmo sexo não tem respaldo bíblico. Como seres humanos, nós temos que respeitar as pessoas. Nós temos que respeitar a ideia de cada um, mas não podemos aceitar tudo aquilo que é contrário aos princípios bíblicos. Ou seja, jamais iremos ofender alguém porque está em pecado. Mas em Cristo Jesus, nós temos a obrigação de dizer o que é que essa palavra nos ensina. Então, no modelo judaico-cristão, homem e mulher casam, formam uma família e podem ter filhos. A preservação do que foi concebido na mente de Deus é responsabilidade nossa. Vou repetir. O que foi planejado na mente de Deus para a família, a sua manutenção, é responsabilidade nossa, que tememos a Deus. Amém, glória a Deus. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade como igreja. E o Senhor nos levantou para proclamar a sua palavra com fidelidade. E para que possamos proclamar a palavra de Deus com fidelidade, precisamos estar em Cristo. Ter a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. As regras de trânsito existem para serem obedecidas, para serem cumpridas. Os preceitos bíblicos existem para que sejam obedecidos, que sejam respeitados e obedecidos. Agora, para que possamos viver em submissão ao Espírito de Deus, nós temos que estar em Cristo. Nenhuma novidade, você sabe de tudo isso. Mas é preciso que estejamos relembrando. E não esqueça o que eu falei há pouco. Todas as batalhas têm origem espiritual. E o seu combate, para ser efetivo, tem que ser travado com armas espirituais. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras várias histórias reais do agir de Deus. E não são poucas as vezes que imaginamos que Deus agiu com grande poder só no passado. Deus continua agindo com grande poder hoje. Lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós paramos e ajustamos a nossa sintonia com o diapasão celestial, nós começamos a receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Enquanto estivermos aqui na terra, teremos o que aprender. Enquanto estivermos aqui na terra, o Espírito de Deus terá o que trabalhar na nossa vida. Eu falei domingo rapidamente, vou repetir hoje, porque se encaixa com o exemplo que eu quero dar. Nós conhecemos a história de Gideão. Israel estava sendo dominada pelos midianitas. Então, quando Israel semeava, quando vinha a colheita, vinham os midianitas, os amalequitas e outros povos, vinham, tomavam tudo aquilo que eles tinham, e o que eles não conseguiam levar, eles destruíam. Então Israel ficava sem um mantimento para as pessoas, sem um mantimento para o seu rebanho, não é? Não deixava nada para Israel. Então o que foi que o Senhor fez? O Senhor levantou Gideão, para ser usado como instrumento hábil nas suas mãos, nas mãos poderosas do Senhor. Agora, para isso era necessário usar Gideão, era necessário que ele tivesse à sua disposição um exército, para que pudesse lutar com o exército dos midianitas e amalequitas, não é? E o texto bíblico diz que o exército inimigo de
midianitas, amalequitas e outros povos, eles cobriam o vale como uma multidão de gafanhotos. Quem consegue contar uma multidão de gafanhotos? E a Bíblia fala mais, que os seus camelos eram inumeráveis como a areia do mar. Quem consegue contar os grãos da areia do mar? Então era um exército tremendo. Mas Deus precisava mostrar para Gideão e para aquele povo que a conquista não seria uma conquista deles, mas seria uma conquista de Deus. E que eles seriam usados como instrumento nas mãos de Deus. Então, um exército tremendo desse, e nós conhecemos bem a história, que Deus levantou ali, depois, ficaram apenas 300 homens, para que pudesse enfrentar um exército inimigo, que era como uma multidão de gafanhotos. 300 homens. E como se isso não fosse suficiente, aqueles 300 homens, Deus não deu para aqueles 300 homens uma única arma, nenhuma espada. A palavra nos mostra. Ele pôs trombetas e jarros, jarras com tochas acesas nas mãos de cada um deles. E aqueles 300 homens foram divididos em 3 companhias, E aquelas 3 companhias, elas iriam fazer o quê? Elas iriam tocar as trombetas e elas iriam quebrar os vasos que tinham em suas mãos. Irmãos, não são poucas as vezes que a gente imagina assim: o que Deus está mandando fazer não tem lógica nenhuma. Como é que um exército tremendo desse, um exército numerosíssimo, bem armado, bem equipado, o Senhor manda 300 homens, e ainda divide esses 300 homens em 3 companhias, e dá a esses homens nada mais do que coisas que não servem para uma guerra. Sabe, irmãos, a palavra nos ensina que Deus, Ele faz as coisas diferente. Estou usando a minha palavra, usando para que você entenda bem, para aqueles que não conhecem. Deus usa aquilo que parece loucura, para que o mundo possa perceber e possa entender que Ele é o único Deus que existe, é o Deus que tem poder. Aleluia! E aí a história bíblica nos conta, você depois pode ler lá em Deuteronômio, que as 3 companhias, elas se dividiram, e ao mesmo tempo elas tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham em suas mãos. E aí? E cada um permaneceu no seu posto. Os 300 homens permaneceram no seu posto. Foi o que aconteceu. Aquele grande exército se confundiu. Os midianitas começaram a gritar e a correr, começaram a desconhecer um ao outro, e foram lutando uns contra os outros. Aqueles que fugiram depois foram perseguidos, e assim Deus concedeu vitória ao seu povo de Israel. Não importa quantos são os inimigos, o que importa é que o Senhor está conosco. Não importa aquilo que os nossos olhos estão contemplando, o que importa é aquilo que o Senhor tem nos mostrado, que podemos contemplar com os nossos olhos espirituais, ou seja, os olhos da fé. Quando a gente olha no mapa mundi, a gente vê a extensão do nosso país. Um país tremendo, com tantas coisas boas que Deus tem colocado, com tantas riquezas. Deus tem um propósito em cada coisa. Não podemos nos esquecer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos da nossa vida. Mas antes de prosseguir, eu vou fazer uma pergunta, como sempre você vai perguntar aí no seu coração, na sua mente. Será que estou confiando plenamente no Senhor, a ponto
de continuar na minha caminhada, convicto de que Ele permanece comigo e Ele vai cumprir as suas promessas na minha vida? Cada um faz essa pergunta para si. A resposta é só com você. Será que estou confiando plenamente no Senhor, a ponto de continuar a caminhada convicto de que o Senhor está comigo para me conceder a vitória? Irmãos, amados irmãos em Cristo, as nossas decisões definirão os resultados e a qualidade da nossa colheita. As nossas decisões definirão a qualidade e o tipo da nossa colheita. Eu estou falando de decisões. Dá para entender porque é tão importante a gente estar atento às nossas decisões? Dá para perceber porque as nossas decisões, elas, se forem de encontro aos princípios bíblicos, nós teremos uma colheita, vou usar o termo, ruim para a nossa vida. Mas se as nossas decisões forem firmadas nos princípios bíblicos, nós teremos uma colheita de bênçãos na nossa vida e na vida da nossa família. Não podemos nos esquecer que o Senhor não vai abençoar somente um dos cônjuges. Deus abençoa os dois e abençoa a família. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Quem pode nos obrigar a coisa alguma? Ninguém. Nós ministramos a palavra, nós ensinamos, nós orientamos. A pessoa recebe e vai fazer se ela quiser. Deus não vai interferir naquilo que você decidir, mas Ele vai lhe mostrar o que você precisa decidir. Mas o final é uma decisão pessoal. Quando eu descobri isso, que é uma coisa muito simples, as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu posso dizer para você que no momento que você tem essa percepção e começa a ter cuidado nas suas decisões, por mais simples que pareçam, você verá uma mudança nas colheitas que você terá. Eu não posso dizer para você em quem você vai votar. Eu não posso dizer para você o que você vai fazer. Mas eu posso dizer para você o seguinte: nós temos exemplos no mundo inteiro. E nós temos o Brasil, a maior nação da América Latina, tendo uma prosperidade invejável ao mundo inteiro. E não pense você que nós estamos imunes daquilo que os outros países querem para si, mas que encontram no nosso país. Nós temos tido uma vida de liberdade, onde nós podemos proclamar a palavra, podemos ir e vir, sem problema algum. Escolhemos a nossa profissão. Não é o Estado que é responsável pela criação dos nossos filhos. Não é o Estado que vai dizer o que nossos filhos serão. Não é o Estado que vai estar ensinando aos nossos filhos aquilo que eles não têm que saber na idade que estão. Como igreja do Senhor, nós somos a última barreira para que essas coisas possam ser rompidas. E nós vamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Quando eu falo com alguns irmãos, falo às vezes pessoalmente, eu escuto geralmente o seguinte: pastor, mas o Senhor não vai permitir. É verdade, mas Ele não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ele não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, há necessidade de, como igreja, quem é a igreja? Eu, você, nós somos a igreja. É necessário que a igreja desperte
para orar, para jejuar, para apresentar diante do Senhor, e para que a gente possa estar declarando que esse país é um país onde o Senhor vai continuar usando a sua igreja, e que nós, como igreja de Cristo, continuaremos tendo liberdade para proclamar a sua palavra. Amém? Não importa o que passou, não importa o que foi feito, Deus tem poder para mudar todas as coisas, mas Ele vai contar comigo e com você. Eu não sei o que aconteceu com a igreja na Venezuela, na Nicarágua, né? Na Bolívia, na Argentina, no Chile, os demais países. Eu não sei o que aconteceu com a igreja. Eu não posso dizer que a igreja não orou. Eu não posso dizer que a igreja não fez o seu papel. Mas eu preciso dizer para você, igreja, que nós, como igreja, precisamos exercer o nosso papel. E existe um tempo para isso. Nós não temos que discutir absolutamente nada com ninguém, acusar ninguém. Nós temos que apresentar diante do Senhor, e dentro do possível, se convocado, se perguntado, mostrar quais as razões das nossas decisões. Sabe por quê, irmãos? Quando nós tomamos uma decisão errada, nós assumimos as suas consequências. Se tomarmos uma decisão de projetos que são contrários aos princípios bíblicos, assumimos a responsabilidade. Eu não quero o peso da responsabilidade de dizer assim: você aceitou o aborto, aceitou a ideologia de gênero, aceitou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, você aceitou a liberação das drogas. Não, eu não quero sobre a minha vida isso. Eu quero o melhor para os meus filhos. Eu quero ter uma vida, até quando o Senhor permitir, eu quero ter uma vida tranquila. E eu quero que os meus netos e os meus bisnetos também tenham. E como pastor de vocês, que todos vocês também tenham, assim como todos os familiares de você. Deus está pronto para agir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Daqui a 26 dias, né, nós teremos mais uma oportunidade de expressar aquilo que nós queremos para o nosso Brasil. Agora preste bem atenção. A nossa liberdade está diretamente relacionada com a nossa opção daquilo que nós vamos clicar lá na urna eletrônica. Você não tem que ficar chateado comigo. Eu estou simplesmente dizendo que nós não podemos, se temos compromisso com o Senhor, se temos uma aliança com o Senhor, nós não podemos aceitar alianças com sistemas. Quando o Senhor diz assim: o mundo jaz no maligno, o que é que Ele está dizendo? O sistema mundano, ele é maligno. Nós não podemos compactuar com aquilo que não é de acordo com os princípios bíblicos. Então, em Cristo Jesus, nós temos um compromisso de viver conforme os seus princípios. Nós temos um compromisso com Ele de proclamar a sua palavra, não somente através da pregação, mas através do nosso testemunho. Não se trata de fulano ou beltrano, partido A ou partido B. Trata-se da nossa liberdade. Você não acredita no que eu estou dizendo? Chega em casa, faz uma pesquisa, vê como é que está a situação na Venezuela, como é que está a situação na Nicarágua, como é que está a situação na Argentina, vizinho aqui pertinho da gente. Eu não vou fazer nada, pastor, cruza os braços, porque Deus não vai permitir. Tanto é que Ele está nos dando a oportunidade da gente decidir. Uma outra coisa,
Quando você diz, eu nem vou sair de casa, eu não vou me envolver nisso, você está se envolvendo sim, você está sendo omisso. E se você está sendo omisso, você está compactuando com o erro. Teu trabalho de levantar, ir lá, se posicionar diante do Senhor e fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Nós seremos o quê? Ou continuaremos em liberdade, ou seremos escravos, até quando o Senhor nos chamar ao tocar a trombeta. Eu vou dizer uma coisa: as fraudes não subsistirão se a igreja do Senhor verdadeiramente se colocar na brecha, de joelhos, orando, apresentando diante do Senhor, apresentando a nossa nação. Eu não estou preocupado com aquilo que falam a meu respeito. O que eu estou preocupado é de fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça como seu servo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor vai ouvir o nosso clamor e Ele vai responder. Agora, irmãos, eu não estou preocupado com o povo das trevas que está fazendo e acontecendo, porque o que está em nós é maior do que está lá fora. O que está em nós já venceu. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O que está em nós é bem maior e muito mais poderoso do que o que está no mundo. Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então, nosso compromisso com Jesus Cristo, ele tem que ser um compromisso espontâneo, determinante, paciente, perseverante e eterno. Aleluia! Então, como seu pastor, eu convido a você, que é a igreja, para jejuar, orar e suplicar em ações de graças, para que tenhamos vitória para o Brasil, para que o Brasil possa manter os princípios estabelecidos por Deus para a família, que são os princípios judaico-cristãos. Nós oramos pela igreja perseguida, fazemos campanha para a igreja perseguida. Nós não aceitamos absolutamente nada que esteja fora dos princípios bíblicos. E por que agora nós vamos aceitar? Eu falei coisas que são contrárias. Eu falei aqui, não sei se foi aqui que eu falei. Eu disse o seguinte: eu não vou dar o meu fusquinha para um cara dirigir se esse cara ele é embriagado. Eu não vou dar a chave da minha casa para uma pessoa que tira o que não lhe pertence. Eu não vou dar. E por que então eu vou dar o meu país para pessoas desse tipo irem dirigir? A vitória só virá através da oração, do jejum, da apresentação da palavra. Você é livre. Mais uma vez, eu vou dizer isso para encerrar. Você é livre para escolher o que você quiser. Mas no momento que você escolhe dar o seu voto a um partido que tem uma visão de que Deus não existe, a igreja não serve para nada, o que os pastores vão falar precisa ser normatizado, ou seja, tem que entregar antes do que eu vou dizer aqui para ver se é aprovado. Nem na época do governo militar, que eu digo para você, eu vivi. Eu não sou esses professorzinhos que falam um monte de besteira que eles não viveram. Eu vivi, nunca tive problema nenhum. Nem eu, nem meu pai, nem meus irmãos, nem minha mãe. Nós não tivemos. Não tivemos problema nenhum. E eu nunca vi a igreja ser impedida
de fazer concentrações em praça pública, igreja ser mandada fechar como nós tivemos que fechar a igreja agora no período da pandemia, sob uma desculpa terrível. O líder tem dito que quer legalizar o aborto, continuará apoiando as ditaduras, a mídia será censurada, continuará dando apoio à criminalidade, consequentemente ao narcotráfico, continuará no propósito de destruir a família no modelo judaico-cristão, continuará apoiando a ideologia de gênero, continuará apoiando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e por aí vai. Eu não posso ficar calado e deixar de dizer isso para vocês. Com todo respeito e amor, eu vou dizer para alguém que se declara estar em Cristo e vai dar o seu voto a um partido de esquerda. Faça o seguinte, meu irmão, minha irmã, pare e reveja o seu compromisso com o Senhor. Reveja o seu conceito de espiritualidade. Reveja o seu conceito de santificação. Reveja o seu conceito de louvar o Senhor. Reveja o seu conceito de adorar ao Senhor. A Bíblia condena todas essas coisas que eu falei. E a convocação divina não mudou e jamais mudará. Nós somos convocados a manter o nosso olhar fixo em Cristo. Nós somos convocados a ter uma vida que possa ser vista como exemplo. Nós somos convocados a verdadeiramente procurar viver para o louvor da glória de Deus. Nós somos convocados para fazer a diferença no mundo que jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Permaneceremos firmados na palavra de Deus, de posse da sua palavra, aprofundando os nossos alicerces na rocha eterna que é Cristo, celebrando ao santo e poderoso nome de Jesus, e tomando posse da palavra que nos diz: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará nem vos desamparará. O Senhor é quem vai à tua frente, Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Nunca esqueça do que está escrito em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Você vai ver que espírito está escrito com E minúsculo. É o espírito que Ele deu a cada ser humano. Não é espírito de medo, não é espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Amém.